Sempre que trabalharmos com números do tipo float, precisamos tomar alguns cuidados adicionais por conta da precisão com o número de casas decimais. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, eu vou somar 3.1 com 6.4. São dois números float e claro que o resultado será float. Será um número do tipo decimal. Agora observe o que acontece quando eu somar o número 4, que é inteiro, com o número decimal, 4.0. Olha o que acontece? Ele mantém o número float. E se eu somar dois números inteiros, o resultado é inteiro. Isso é uma regrinha que você vai se acostumar com o tempo, à medida que vai trabalhando com a linguagem. Então, se você faz a operação entre dois números float, o resultado é float. Operações entre um número inteiro e float, o resultado é float. Operação entre dois inteiros, o resultado é inteiro. Eu preciso ficar atento a isso se é o resultado que você quer. Sempre podemos fazer conversões a qualquer momento, como eu também vou mostrar para você. Agora, observe o que vai acontecer aqui, hein? Vou dividir 4 por 2. O que você acha que será a resposta? O número você já sabe. Mas será inteiro ou float? Eu acabei de fazer uma soma entre dois inteiros e o resultado foi inteiro. Pela lógica, o resultado seria inteiro, não é isso? Só que não será. Quando você faz a divisão usando apenas uma barra, não importa se os números forem inteiros. A linguagem Python vai entregar para você decimal. Não fique bravo comigo, não fui eu quem criou as regras, ok? Sou apenas um mensageiro. É algo que você vai ter que se acostumar à medida que vai trabalhando com a linguagem. Se eu quiser forçar o resultado para o número inteiro, aí eu faço a divisão usando duas barras. Então, uma barra é divisão, o resultado é decimal, é float. Duas barras, a divisão será o resultado inteiro. Para provar, só você executar e aí está. Vou dividir o número inteiro por float, usando apenas uma barra. O resultado você já sabe, é float, quando usa apenas uma barra. Agora, o que acontece se eu pegar o número inteiro, dividir por um decimal, mas usando duas barras na divisão? Executa, e aí ele vai levar o resultado para float, mesmo usando duas barras. Ok? Essas regrinhas, elas causam uma certa confusão no começo, é absolutamente normal, não é para decorar regra alguma. Com o tempo você vai se acostumando a isso. O fato é, se tiver número float envolvido, naturalmente a linguagem Python vai tentar gerar o resultado em float, que faz todo sentido, não é? Se por outro lado você estiver fazendo a divisão entre inteiros e você não quiser o float como resultado, aí é só você usar as duas barras. Então tem que se adaptar a essa sintaxe e escolher a opção ideal de acordo com o resultado que você deseja. Mas sempre será possível isso aqui, ó, fazer a conversão. Então, por exemplo, eu vou usar a função float para converter um número 9, que é inteiro, para decimal. Então executa, pronto, virou decimal, 9.0. O número, em termos de quantidade, é o mesmo, não é? 9 continua a mesma coisa. Mas internamente a linguagem Python trata o tipo diferente. Então isso vai gerar, por exemplo, diferença nos cálculos matemáticos, nas operações, cada vez que eu usar esse número, dependendo se ele é inteiro ou float. Então isso é uma preocupação que devemos ter ao trabalhar não só com Python, mas com qualquer linguagem de programação. Também posso tentar converter um float para int. Aí eu uso a função, adivinha? Int. Simples, não? Executa, ele vai arredondar 6.0 para 6. E o que será que ele vai fazer com 6.5? Ele vai arredondar para 6. Tome cuidado, ok? Nem sempre a regra matemática exata que você conhece é a que vale no arredondamento da linguagem de programação. Vamos trazer mais um exemplo para cá. Vou colocar agora aqui para você 6.6. E aí executa, veja que o resultado continua 6. Na lógica, seria 7, não é? Se eu fizesse o arredondamento para cima. Mas a linguagem Python tem um comportamento ligeiramente diferente, o que pode ser modificado com o uso de outras funções. Também posso trabalhar com hexadecimal e binário, e aí eu tenho funções para isso. Hexadecimal e binário são outras bases numéricas, né? Você pode converter um número para essas bases. Então, por exemplo, 394 convertido para hexadecimal é equivalente a esse código. Já o 217 a este código.
286 em binário tem essa organização, bem como 390 em binário. Se você precisar mudar a base de um número, não é? Mostrar em uma outra base, hexadecimal, binário, entre outras, temos funções para isso também. Todas essas funções são funções built-in, são funções internas da linguagem Python. Não estou usando nenhum pacote adicional. Portanto, isso aqui é próprio da linguagem, já faz parte da linguagem Python. Vejamos algumas funções para concluir essa parte do capítulo. Funções ABS, round e poll. Aqui vale uma observação. Eu já tinha mencionado isso antes. Programar em Python é como escrever uma carta em inglês para o computador. Muitas das funções têm, na verdade, nomes em inglês que representam uma ação. Então, por exemplo, o que é ABS? É absoluto, é uma abreviação para absoluto. O que é o valor absoluto? É o valor onde não importa o sinal positivo ou negativo, não é isso? Então, menos 8 em valor absoluto é 8. 8 em valor absoluto é 8. Pronto. Você precisa tirar o sinal de um número? Tem uma função para isso, é só você lembrar. ABS. Não é para decorar, hein? Decorar é a pior estratégia que você pode usar. É para tentar entender que existem funções, as mais variadas que você imaginar, para as ações que você precisa. Por exemplo, round. Round é arredondar. Então eu quero, por exemplo, arredondar este número para apenas 2 casas decimais. Chamo a função, passo o número que eu quero arredondar e o número de casas. Executa e aí está para você. O poll, P-O-W, é a potência. Eu posso elevar a potência usando 2 asteriscos, não é isso? Mostrei aqui em cima para você. Cadê o exemplo? Aqui está. Ou então você usa uma função em Python. Eu digo qual é o número e qual é a potência. Qual é a base e qual é a potência. Então eu quero elevar o número 4 à segunda potência. Quero elevar o número 5 à terceira potência e assim por diante. Então você começa olhando as operações matemáticas, que você, aliás, vai usar o tempo inteiro em Python. Você começa a pensar em funções, que são pequenos blocos de códigos normalmente prontos para uso. Você tem as funções internas da linguagem. Você pode trazer outras funções importando pacotes Python, que oferecem provavelmente centenas, talvez milhares de funções, porque nós temos hoje milhares de pacotes. E isso te dá exatamente a liberdade de construir o seu programa de computador da forma que for necessário para o seu caso de uso. Concluímos o primeiro Jupyter Notebook, vou salvá-lo e já continuo com você no próximo. Muito obrigado, até lá.